Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui novamente na nossa devocional, agora às 18 horas, juntos novamente para poder louvar ao nome do Senhor e ouvir da sua palavra. Então sejam bem-vindos em nome de Jesus, que o Senhor fale grandemente ao teu coração, que nesse momento em que passaremos juntos, você possa abrir seu coração aos pés do Senhor, que não seja apenas uma transmissão, que não seja apenas um vídeo, mas que você, nesse momento, rasgue o seu coração aos pés do Senhor. Permita que Ele fale ao seu coração. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para a sua vida nessa noite. Vamos agora abrir a palavra do Senhor. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, um texto bastante conhecido. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Das duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra do Senhor. Isaías, ele se encontra na presença do Senhor e ele vê que esse Deus a qual ele entra na presença é um Deus santo. E no momento em que ele vê a santidade de Deus, ele reconhece que ele é pecador. Nessa noite, ao entrarmos na presença do Senhor, reconheçamos que nós somos pecadores. Assim como nós dissemos de manhã na nossa reflexão, nós somos pecadores. Por isso Cristo morreu em nosso lugar. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor. Presença essa que é santa, presença que é abençoadora, presença que é confortadora. Te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha receber, Pai, a cada ato desta devocional. Receba, Pai, cada ato dessa devocional e também, Senhor, cada oração, cada louvor entoado diante do teu altar. Fale, Pai, aos corações dos meus irmãos que estão nesse momento conosco nessa transmissão, e que assim, o nosso único intuito seja glorificar o teu santo nome. Essa oração que eu faço em Cristo Jesus e no nome dele. Amém. Vamos, mais uma vez, fazer uma experiência. De manhã fizemos uma experiência de colocar um hino pelo computador. Então vamos agora, hino de número 27 do nosso Inário Novo Cântico. Você que tem o Inário Novo Cântico aí ao seu alcance, você abra no hino de número 27, um hino ao Senhor. As grutas, as rochas imensas, os montes, o grande esplendor, clamam em alto constante, sublime reclame, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantigo, amplitude celeste, um hino
ressoa o Senhor, no céu, estrelas brilhantes, dos mares o grande clamor, as brisas entoam videntes, um hino ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, do fragoso ao cantil, amplitude celeste, o hino ressoa, Senhor, as aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando, um hino ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, amplitude celeste, o hino ressoa, Senhor. E tu, pecador que vagueias, se fazes ao teu Criador, não achas momento que cantes um hino ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil da amplitude celeste, o hino ressoa, Senhor. Amém. Deus, no mar e na terra, um hino ressoa ao Senhor. Louva ao nome do Senhor. Por isso devemos, a cada dia, ter um cântico novo nos nossos lábios. Reflexão, nós continuaremos na epístola de Tiago. Domingo passado falamos do verso 1 até o verso 4. O verso 1 foi bem rápido, mas ficamos mesmo dos dois ao... E hoje nós iremos falar também em Tiago, capítulo 1, só que será do verso 5 ao verso 8. Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Então você abra a sua Bíblia para que nós possamos meditar na palavra do nosso Deus. Vamos orar. Pai, a tua palavra está aqui aberta, será lida. Te pedimos que o teu Santo Espírito ilumine os para poder ouvir, aprender em seu coração os teus santos ensinamentos. Essa é a minha oração, no nome de Cristo. Amém. Tiago, capítulo 1, verso 8, diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Palavra santa do nosso Senhor. Semana passada nós vimos que esse Tiago que escreve essa carta, essa epístola, Jesus, ele escreve uma carta totalmente eclesiológica, ele escreve para as igrejas, para os irmãos que estão espalhados por causa. E semana passada vimos que essa igreja, ela sofria provações, sofria contexto de perseguição, contexto de provações. E vimos semana passada
da perseverança, da maturidade. E hoje nós iniciaremos falando sobre a questão a sabedoria que Tiago, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Não é a sabedoria de você ser mais inteligente. Não significa que você vai pedir sabedoria a Deus e amanhã você já vai saber o segundo grau. Você vai conseguir fazer, resolver teoremas de Pitágoras. Não. Quando o Tiago fala sobre essa questão da sabedoria, pedir a Deus, que a todos aqueles que pede, ele dá, mas que pede com fé, ele fala da sabedoria de viver no meio da provação, da tribulação. E se tem algo que nós precisamos é ter sabedoria no momento em que passamos por tribulações. E a nossa vida ela é cercada de tribulações, de provações. Vimos semana passada que Deus, quando nos prova, é para fazer o quê? Para nos ficar como ouro, para tirar o melhor de cada um de nós. E nesse momento é o momento de termos sabedoria. Mas qual sabedoria? Você já reparou que no momento de tribulação é o momento que nós mais reclamamos? É o momento que nós mais de desistir, de jogar a toalha. O que passado de provação diante ao Covid-19. Talvez você olhe e fale que não tenha mais solução. Não vê uma luz no fim do túnel, como eu sempre digo aqui. Porque se formos olhar para as mídias, o prognóstico é horrível. O prognóstico é horrível. Poucos falam de uma virada, de reverter o quadro, e muitos só falam das coisas piores. Nesse momento de provação, é o momento que devemos pedir sabedoria a Deus. O contexto aqui da igreja, a qual Tiago escreve, é um contexto totalmente diferente do Covid. É um contexto de indiferença social, nós iremos ver mais à frente, nos próximos sermões. É um contexto de perseguição. Mas no nosso contexto agora, a provação que estamos passando, as tribulações, esse é o momento de ajoelharmos e pedirmos a Deus sabedoria. Sabedoria para viver no meio da tribulação, no meio da provação. Porque sabedoria é não saber, não ficar reclamando. É não pensar em desistir. Sabemos que a tristeza bate na nossa porta, somos seres humanos, seres emocionais. Mas é de saber de que é Deus que controla a nossa vida. Mesmo diante das provações, conforme nós falamos também semana passada, no domingo à noite. É Deus que coloca o ponto final na provação. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria para lidar com as situações. Lidar com esses momentos difíceis. Tiago diz para a igreja que nesse momento de provação é o momento de pedir. Ele diz, peça a Deus que a todos dá a liberdade. Deus não vai negar. Se você pedir com fé, conforme está no verso 6, ele, com certeza, ele vai te dar. E o verso 6 diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando. E às vezes nós pedimos algo a Deus, pedimos a Ele, mas no fundo tem aquela dúvida. Será que vai acontecer? A gente fica doente,
pede a Deus cura, uma solução, mas na hora de fazer o exame vem aquela dúvida: será que Deus curou mesmo? Tiago fala: peça, porém com fé em nada duvidando. E ele ainda se... que ela é impelida pelo quê? Pelo vento. O vento vem, joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro. É assim que nós somos quando nós duvidamos. Não temos fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus só concede aqueles que pedem com... E fé é crer naquilo que ainda não se vê. Enxergar uma saída para uma tribulação, mesmo quando não consegue ver, mas crer que essa saída está lá. Peça, porém, com fé e nada duvidando. E não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E às vezes nós temos esse sentimento no coração, de achar que eu pedi, só porque eu pedi, só porque a minha boca proferiu palavras diante de Deus, ele vai atender. Ele não vai, porque sem fé não tem como ter resposta respondida. Não tem como. As provações virão, baterão na nossa porta, como batem sempre. Devemos pedir sabedoria a Deus para lidar com essas situações, mas pedir com fé, porque senão seremos como a onda do mar, seremos como um homem que não sabe o que pedir. Pede por pedir, mas tem sem a certeza de que vai receber. Aí eu me lembro de como um funcionário vai pedir aumento ao seu chefe. Ele, quando vai pedir aumento ao seu chefe, ele não chega e falando: ah, se o senhor puder, quem sabe talvez. Não. Ele chega e fala: preciso de aumento. E quando o chefe pergunta: por que você precisa de aumento? Por que eu tenho que te dar aumento? E ele fala: não, por causa disso, eu preciso disso. Estou passando por essa situação, preciso de aumento. Já chega determinado, decidido diante do chefe. Ele não fica perguntando se talvez o senhor quiser me dar esse aumento. Tiago fala que para chegarmos diante de Deus temos que chegar com fé, com certeza de que Ele vai ouvir. E ele diz que Deus nada vai negar, porque Ele dá liberalmente a sabedoria. E também fala que esse homem que tem dúvida, diz aqui no 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Homem de ânimo dobre, aqui significa coração dividido. Coração dividido, ânimo dobre é coração dividido. Homem de coração dividido, que é inconstante em todos os seus caminhos. É aquele homem que não tem a certeza do que quer. É aquele que chega diante de um cardápio, sai determinado de cada que vai comer espaguete, mas chega no restaurante, olha o cardápio e não sabe o que quer. Coração dividido.
é não ter certeza de nada. Eu não sei se gosto de macarrão, não sei se eu gosto de arroz. Isso é um exemplo que estou dando. Hipotético. Mas é assim. Que não sabe o que quer. Chega a gente de Deus sem saber o que quer. E para passarmos por essas provações, necessitamos de sabedoria. Querido irmão, querida irmã, você precisa de sabedoria para viver mediante as provações, para viver mediante o Covid-19. Deus tem o controle de tudo, mas devemos ter sabedoria. Como nós iremos viver? Agora, convenhamos. Imagine ficar de quarentena, dentro de casa, todo dia a mesma rotina, convivendo com outras pessoas, como deve ser? Uma pergunta que eu faço a você, também faço a mim. Você que trabalha, chega em casa só à noite, e ter que estar constantemente com aquela pessoa. Quantos embates, estresses você não está tendo? Não podemos nos esquecer que é um momento de provação, um momento de tribulação, um momento de pandemia. Devemos pedir sabedoria ao Senhor para saber lidar com os nossos familiares, saber lidar com essa situação, saber lidar com o desemprego que está batendo na porta por causa da pandemia, por causa da escassez que está batendo a porta por causa da pandemia. É o momento de pedir sabedoria. Devemos pedir a Deus emprego, preciso de saúde, mas também preciso de sabedoria. É o momento de pedirmos ao Senhor sabedoria para vivermos nesse tempo, para passarmos por essa prova. E Tiago ensina isso à igreja, uma igreja que está vivendo por provação, por tribulação, perseguição, por indiferença dentro da igreja. Por isso, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria. E pedir sabedoria a Deus é sinal de humildade. É reconhecermos que necessitamos do favor de Deus. Por isso eu te convido nessa noite mais uma vez. Peça sabedoria a Deus para viver mediante as tribulações, as provações. Porque no final de tudo isso, é o nome do Senhor que será glorificado. Porque as pessoas, quando olharem para você, vão ver que a mão de Deus está sobre a sua vida, te dando sabedoria, te dando saúde, proteção e tantas outras coisas. Por isso, nessa noite, o nosso ensinamento, esses 4 versículos de Tiago, é pedir sabedoria a Deus e não ter o coração dividido. Ter a certeza do que pedir a Deus e de que Ele vai responder. Por isso eu te convido a fechar os seus olhos e vamos falar com o Senhor nesse momento. Muitas vezes, Senhor, precisamos de sabedoria para lidar com as situações, principalmente nesse momento de pandemia, Senhor, enquanto nós estamos enclausurados dentro dos nossos lares, vivendo uma rotina que não é normal na nossa vida. Rotina essa que muitas vezes causa estresse, porque muitos de nós temos a vida ativa de trabalhar, de ter os nossos afazeres fora de casa. E esse é o momento em que nós devemos pedir a Ti, Senhor, sabedoria. Senhor, nos dê sabedoria para podermos viver, Senhor, conforme a Tua palavra ensina, dentro dos nossos lares. Não só nesse momento, mas em todos os momentos de provação,
Que nós possamos ter sabedoria para poder passar por eles. Sabedoria para não reclamar, para não murmurar. Sabedoria para poder te glorificar nesse momento. Por isso eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito trabalhe, Senhor, nos nossos corações, para que os nossos corações não sejam corações divididos. Que não sejamos, ó Pai, conforme Tiago diz, igual a onda do mar que o vento leva para onde quer, mas que possamos ter a decisão de somente confiar em Ti, sabendo que ao pedirmos o Senhor responderá conforme o Teu querer e a Tua vontade, porque a Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Por isso, Pai amado, te peço que em nome de Jesus, continue abençoando aos irmãos que estão conosco nessa transmissão, aos que irão assistir depois, dê sabedoria a cada um de nós, continue abençoando a família de cada um, protegendo, Pai, dessa pandemia. Continue, Pai, dando a provisão, o sustento diário, dando saúde, e derrame, Pai, mais da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia sobre a vida de cada um. Aqueles, ó Pai, que foram acometidos, ó Deus, por essa Covid-19, eu te peço que em nome de Jesus a Tua cura seja derramada sobre eles. Que o seu restabelecimento seja, Pai, perfeito, em nome de Jesus. E quanto a nós, ó Deus, que não fomos acometidos, continue protegendo. Continue, Pai, nos dando a proteção diária. Mas, acima de tudo, glorifica o Teu nome nas nossas vidas. Essa é a oração que eu faço, no nome poderoso e doce de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Agradecer a todos que estiveram conosco, o reverendo Manuel Bezerra está conosco online, nossos irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema. Que o Senhor tenha falado ao teu coração grandemente nessa noite. E, mais uma vez, eu te convido a participar conosco. De terça a sábado, estaremos aqui, às 20 horas. Terça, quarta e sexta e sábado, estaremos na nossa devocional. Aquela breve devocional que nós sempre fazemos. Quinta-feira, às 20 horas, teremos nosso estudo bíblico. Estamos falando sobre desenvolvendo o caráter cristão. Estudo baseado no Sermão do Monte. E domingo que vem, estaremos aqui mais uma vez, às 10 horas da manhã e às 18 horas da noite. Tá bom? Que o Senhor te dê uma semana abençoada e que, acima de tudo, você também seja um abençoador aonde quer que você esteja. Que assim seja, na sua Jesus.